Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 17 do livro Didática Magna de Comênios. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 17. Fundamentos para ensinar e aprender com facilidade. Não basta fazer qualquer coisa com segurança. É preciso procurar a facilidade. 1. Examinamos os meios, graças aos quais o educador da juventude pode atingir com segurança o seu objetivo. Vejamos agora de que modo aqueles meios devem ser aplicados às inteligências, para que o seu emprego se faça com facilidade e com prazer. 10 fundamentos dessa facilidade. 2. Se observarmos as pegadas da natureza, torna-se-nos evidente que a educação da juventude se processará facilmente se 1. Começar cedo, antes da corrupção das inteligências. 2. Se fizer com a devida preparação dos espíritos. 3. Proceder das coisas gerais para as coisas particulares. 4. E das coisas mais fáceis para as mais difíceis. 5. Se ninguém for demasiado sobrecarregado com trabalhos escolares. 6. Se em tudo se proceder lentamente. 7. E se os espíritos não forem constrangidos a fazer nada mais que aquilo que desejam fazer espontaneamente, segundo a idade e por efeito do método. 8. Se todas as coisas forem ensinadas, colocando-as imediatamente sob os sentidos. 9. E fazendo ver a sua utilidade imediata. 10. E se tudo se ensina sempre com um só e o mesmo método. Assim, repito, tudo se processará segundo um andamento suave e agradável. Mas regressemos de novo às pegadas da natureza. Fundamento 1. Fundamento 1. Toma-se a matéria pura. 3. A natureza não começa senão partindo do estado de virgindade, a privatione. Uma ave, com efeito, toma para o choco ovos frescos que contenham uma matéria puríssima. Se já antes tivesse começado a formar-se uma outra avezinha, em vão se esperaria um bom resultado. Imitação. 4. Igualmente o arquiteto, que quer construir uma casa, tem necessidade de um pedaço de terreno desimpedido, ou então, se a quer construir no lugar de uma outra, deve necessariamente, em primeiro lugar, demolir a velha. 5. Também o pintor pinta muito bem numa tela que nunca serviu, mas se ela está já pintada, ou manchada, ou apresenta rugas, é necessário primeiro que a raspe e a limpe. 6. De igual modo, quem quer guardar ungüentos preciosos tem necessidade de frascos novos ou, ao menos, bem limpos do líquido que anteriormente continham. 7. Também o jardineiro planta muito bem as plantazinhas jovens. E se acaso planta algumas que são já adultas, é necessário que primeiro lhes corte os ramos e lhes tire todas as ocasiões de desperdiçar a seiva. Foi por esta razão que Aristóteles colocou o estado de virgindade, privatio, entre os princípios das coisas, pois via que era impossível infundir uma nova forma na matéria antes de suprimir a primeira. Aberração. 8. Daqui se segue. Primeiro, que as mentes jovens, ainda não habituadas a distraírem-se com outras ocupações, se embebem bem dos estudos da sabedoria, e que, quanto mais tarde começa a formação, tanto mais embaraçada procede, pois a mente está já ocupada com outras coisas. Segundo, que uma criança não pode ser instruída com fruto por vários mestres ao mesmo tempo, pois é quase impossível que todos empreguem o mesmo método. Daí se segue a distração dos espíritos juvenis e os embaraços da sua formação. Terceiro, que agem como inexperientes aqueles que, encarregando-se da formação de crianças já crescidas e de adolescentes,
não começam pela educação moral, para que, domando-lhes as paixões, os tornem aptos para as restantes coisas. É bem sabido que os domadores primeiro domam o cavalo com o freio e tornam-no obediente, e só depois lhe ensinam a tomar esta ou aquela posição. Sêneca disse com razão: primeiro aprende a moral e depois a ciência, pois esta aprende-se mal sem aquela. E Cícero escreveu: a filosofia moral prepara os espíritos para receber a boa semente. Correção. 9. Portanto, 1. Que a formação da juventude comece cedo. 2. Que para um mesmo aluno e na mesma matéria não haja senão um só professor. 3. Que antes de tudo se eduquem os costumes das crianças de modo que obedeçam com prontidão ao menor sinal do professor. Fundamento 2. Fundamento 2. A matéria torna-se ávida de receber uma forma. 10. A natureza predispõe a matéria de modo a tornar-se ávida de uma forma. Assim, a avezinha já formada no ovo, sendo ávida de uma perfeição maior, agita-se naturalmente e rompe a casca com as patas ou com o bico. Liberta daquela prisão, sente prazer em ser aquecida pela mãe, sente prazer em que ela lhe dê de comer e, por isso, abre o bico e engole a bicada. Sente prazer em olhar o céu, sente prazer em ser treinada no voo e, pouco depois, em voar. Numa palavra, apressa-se avidamente a pôr em ação todas as suas funções naturais, mais gradualmente. Imitação. 11. Também o jardineiro deve necessariamente ter a preocupação de que a planta, provida da umidade e do calor vital necessário, cresça fresca e vigorosa. Aberração. 12. Portanto, cuidam mal dos interesses das crianças, aqueles que as obrigam aos estudos pela força. Efetivamente, que podem eles esperar? Se o teu estômago não recebe os alimentos com apetite e tu o queres atulhar, não podem vir-te senão náuseas e vômitos, ou pelo menos uma má digestão e dano para a saúde. Ao contrário, qualquer que seja o alimento que metas no estômago famélico, ele digere-o bem e transforma-o cuidadosamente em quilo e em sangue. Por isso dizia Isócrates: se gostas de aprender, aprenderás muito. E Quintiliano escreveu: a paixão de aprender depende da vontade, que não pode ser forçada. Correção. 13. Portanto, 1. Deve inflamar-se de qualquer modo nas crianças o desejo ardente de saber e de aprender. 2. O método de ensinar deve diminuir o trabalho de aprender, de modo que nada magoe os alunos e os afaste de prosseguir os estudos. De que modo deve o desejo ardente de aprender ser excitado e favorecido nas crianças? 14. O desejo ardente acende-se e favorece-se nas crianças pelos pais, pelos professores, pela escola, pelas próprias coisas, pelo método e pelas autoridades civis. 1. Pelos pais. 15. Os pais se exaltam frequentemente diante de seus filhos os benefícios da instrução e o valor das pessoas instruídas, se os exortam ao amor pelo estudo, prometendo-lhes belos livros, belos vestidos ou qualquer outra coisa que lhes dê prazer, se fazem o elogio dos professores e especialmente daquele a quem confiam os filhos, pondo em relevo tanto a superioridade da sua instrução como a sua bondade para com os alunos, com efeito, o amor e a admiração são os sentimentos mais fortes para desenvolver o gosto da imitação. Se finalmente encarregam por vezes os filhos de desempenhar qualquer missão junto do professor ou de lhe levar qualquer pequeno presente, os pais, repito, conseguirão facilmente que eles considerem o professor como um amigo e as disciplinas que ele ensina como dignas da sua dedicação. 2. Pelos professores. 16. Os professores, por sua vez,
se forem afáveis e carinhosos e não afastarem de si os espíritos com qualquer ato de aspereza, mas os atraírem a si afetuosamente com atitudes e palavras paternais, se exaltarem os estudos empreendidos pelas crianças, mostrando a sua importância, o seu encanto e a sua facilidade, se louvarem os alunos mais diligentes, distribuindo mesmo pelas crianças peras, maçãs, nozes, doces, etc., se chamando-os para junto de si, mesmo em público, lhes mostrarem aquilo que depois deverão aprender, figuras, instrumentos de ótica, de geometria, esferas armilares e outros objetos semelhantes que despertam a admiração das crianças e as atraem, se os encarregarem de levar qualquer recado aos pais, se numa palavra tratarem os alunos com afabilidade, facilmente conseguirão tornar-se senhores dos seus corações, de modo que eles sintam até mais prazer em estar na escola que em casa. Pela própria escola, se é cheia de beleza por dentro e por fora. 17. A própria escola deve ser num local agradável, apresentando no exterior como no interior um aspecto atraente. No interior, deve ser um edifício fechado, bem iluminado, limpo, todo ornado de pinturas, quer sejam retratos de homens ilustres, quer sejam cartas geográficas ou recordações históricas, ou qualquer baixos relevos. No exterior, adjacentes à escola, deve haver não só um pedaço de terreno destinado a passeios e a jogos, que de quando em quando não devem negar-se às crianças, como veremos dentro em breve, mas também um jardim aonde, em certos momentos, os alunos deverão ser conduzidos para recrearem os olhos com a vista das árvores, das flores e das plantas. Se tiver isto em consideração na construção das escolas, é provável que as crianças vão à escola não menos gostosamente que quando vão a qualquer feira ou espetáculo, onde esperam ver e ouvir sempre qualquer coisa de novo. 4. Pelas coisas. 18. As próprias matérias de ensino atraem a juventude se são ministradas de modo adaptado à sua capacidade e com a maior clareza, e se são intermeadas com qualquer gracejo, ou ao menos com qualquer coisa menos séria que as lições, mas sempre agradável. Com efeito, é a isto que se chama juntar o útil ao agradável. 5. Pelo método, desde que seja natural e misture prudentemente o útil com o agradável. 19. Para que o próprio método excite o apetite dos estudos, é necessário, primeiro, que seja natural. Com efeito, tudo que é natural desenvolve-se espontaneamente. Para que a água corra ao longo de um declive, não é necessário constrangê-la. Basta que se levante o dique ou qualquer obstáculo que a retém e ela correrá imediatamente. Também não é necessário pedir a uma ave que voe, basta abrir-lhe a gaiola. Também não é necessário pedir aos olhos que contemplem uma bela pintura ou aos ouvidos que ouçam uma bela melodia. Se lhes dá ensejo disso, nestes casos, é até às vezes necessário refreá-los. Quais devam ser os requisitos do método natural, mostrando-lo o capítulo precedente e ainda as regras que se seguem. E misture prudentemente o útil com o agradável. Em segundo lugar, para que as inteligências sejam aliciadas pelo próprio método, é necessário, com uma certa habilidade, adoçá-lo de tal maneira que todas as coisas, mesmo as mais sérias, sejam apresentadas num tom familiar e agradável, isto é, sob a forma de conversas ou de charadas que os alunos em competição procurem adivinhar, e, enfim, sob a forma de parábolas e de apólogos. Acerca disto, falaremos mais amplamente no seu devido lugar. 6. Pelas autoridades civis. 20. As autoridades civis e aqueles a quem incumbe o cuidado das escolas podem inflamar o zelo da juventude estudiosa,
se assistem pessoalmente às provas públicas, quer sejam exercícios, declamações e disputas, quer sejam exames e promoções, e distribuem sem parcialidade aos mais estudiosos louvores e pequenos prêmios. Fundamento 3. Fundamento 3. Todas as coisas nascem de princípios próprios. 21. A natureza produz todas as coisas, fazendo-as nascer de elementos pequenos quanto à massa, mais fortes quanto à potência. Por exemplo, a substância de que há de ser formada a ave encerra-se numa gota e está circundada de uma casca, para facilmente poder ser transportada no ventre e ser mantida quente no ninho. Todavia, essa substância contém em si, potencialmente, toda a ave, porque depois, a partir dela, o corpo da avezinha é formada pelo espírito aí encerrado. Imitação. 22. Do mesmo modo, uma árvore, por maior que seja, está toda concentrada, ou no caroço dos seus frutos, ou nos rebentos dos ramos mais altos. Pois se os lanças à terra, a partir deles desenvolve-se uma outra árvore inteira, pela potência que opera no interior do caroço ou do rebento. A aberração que faz estarrecer. 23. Contra este fundamento, comete-se vulgarmente nas escolas um pecado enorme. Com efeito, a maior parte dos professores esfalfa-se a semear ervas em vez de sementes e a plantar árvores em vez de mergulhões, pois em vez dos princípios fundamentais, atulham a cabeça dos alunos com um caos de conclusões várias e até de textos inteiros. Ora, assim como é certo que o mundo é composto de 4 elementos, apenas variam as formas, assim também é certo que a instrução se concentra toda em pouquíssimos princípios, dos quais, desde que se conheçam as diferenças modais, derivam uma infinita multidão de corolários, do mesmo modo que, de uma árvore de raízes bem sólidas, podem resultar centenas de ramos e milhares de folhas, de flores e de frutos. Que Deus tenha piedade do nosso século e abra os olhos da mente a alguém que consiga penetrar profundamente o nexo das coisas e o mostre aos outros. Pela nossa parte, se Deus quiser, apresentaremos um esboço da nossa tentativa no Compêndio de Pansofia Cristã, com a esperança humilde de que, em tempo oportuno, Deus revele por meio de outros coisas mais importantes. Correção. 24. Entretanto, notem-se 3 coisas. 1. Toda arte deve encerrar-se em muito poucas regras, mas exatíssimas. 2. Toda regra deve estar contida em pouquíssimas palavras, mas claríssimas. 3. Cada regra deve ser seguida de numerosos exemplos que façam ver como é grande a variedade dos casos a que se estende a sua aplicação. Fundamento 4. Fundamento 4. Primeiro as coisas mais fáceis. 25. A natureza caminha das coisas mais fáceis para as mais difíceis. Por exemplo, a formação do ovo não começa pela parte mais dura, isto é, pela casca, mas pela gema e pela clara, as quais primeiro são circundadas por uma pequena membrana e depois por um invólucro mais duro. Também a ave, que quer sair do ninho para voar, primeiro finca os pés, depois abre as asas, a seguir agita-as e, finalmente, batendo-as com mais força, eleva-se e, deste modo, se habitua a entregar-se ao céu imenso. Imitação. 26. Igualmente, o carpinteiro primeiro aprende a cortar a madeira, depois a apará-la, a seguir a encaixá-la e, finalmente, a construir edifícios, etc. Aberração de vária espécie. 27. Age-se desassadamente todas as vezes que, nas escolas, se ensina o desconhecido por meio do igualmente desconhecido, como acontece 1. Quando se dão aos principiantes de língua latina regras escritas em latim,
o que é o mesmo que explicar o hebraico com regras escritas em hebraico e o árabe com regras escritas em árabe. 2. Quando, aos mesmos principiantes, se dá como auxiliar um dicionário latino vernáculo, quando deve fazer-se o contrário. Com efeito, não devem aprender a língua vernácula através do latim, mas devem aprender o latim mediante a língua vernácula, que conhecem já. Acerca desta aberração, falaremos mais demoradamente no capítulo 22. 3. Quando se dá à criança um preceptor estrangeiro que não conhece a língua materna da criança. Efetivamente, uma vez que não tem um instrumento comum a ambos para se entenderem e não comunicam senão por meio de gestos, que podem eles edificar, senão uma torre de Babel. 4. Comete-se também um grave erro contra a reta razão quando, com as mesmas regras gramaticais, por exemplo, as de Melanchthon ou de Ramo, etc., se ensina a juventude de todas as nações, francesa, alemã, boemo-polaca, húngara, etc., uma vez que cada língua tem com a língua latina uma relação particular e, de certo modo, própria, a qual é necessário descobrir se realmente se quer ensinar os jovens a penetrar rapidamente na índole da língua latina. Correção. 28. Corrigir-se-ão estes defeitos se 1. O professor e o aluno falam desde o berço a mesma língua. 2. Todas as explicações são dadas numa língua conhecida. 3. Se as gramáticas e os dicionários se adaptarem à língua mediante a qual se deve aprender a língua nova. Por exemplo, os de latim à língua materna, os de grego à latina, etc. 4. Se o estudo da nova língua proceder gradualmente, de maneira que o aluno se habitue primeiro a compreendê-la, o que é muito fácil, depois a escrevê-la, dando-lhe tempo para refletir e, finalmente, a falá-la, o que é muito mais difícil, pois trata-se de uma improvisação. 5. Quando o ensino do latim é paralelo ao da língua materna, o desta, uma vez que ela é mais conhecida, deve ser ministrado primeiro, seguindo-se o da língua latina. 6. É necessário coordenar as matérias a ensinar, de modo que primeiro se ensinem as que estão mais próximas, depois as que estão mais afastadas e, finalmente, as que estão ainda mais afastadas. Por isso, nas primeiras vezes que se apresentam regras às crianças, por exemplo, de lógica, de retórica, etc., devem ser ilustradas como exemplos não afastados da sua capacidade de compreensão, teológicos, políticos, poéticos, etc., mas tirados da vida prática de todos os dias. De outro modo, não entenderão nem a regra, nem o emprego da regra. 7. Exercitem-se primeiro os sentidos das crianças, o que é muito fácil. Depois a memória, a seguir a inteligência e, por fim, o juízo. Todos esses exercícios devem ser feitos um após o outro, gradualmente, pois o saber começa a partir dos sentidos e, através da imaginação, passa para a memória e depois, pela indução, a partir das coisas singulares, chega à inteligência das coisas universais e, finalmente, acerca das coisas bem entendidas, emite o juízo, o que permite chegar à certeza da ciência. Fundamento 5. Fundamento 5. Nada de modo sobrecarregado. Imitação. 29. A natureza não se sobrecarrega e contenta-se com pouco. Por exemplo, a natureza não exige que, de um ovo, nasçam duas avezinhas, mas contenta-se com que nasça bem uma só. O jardineiro não enxerta muitos garfos num só pé. Se vê que ele é bastante robusto, enxerta-lhe ao máximo 2. Aberração. 30. É criar a distração nos espíritos, o apresentar aos alunos várias matérias ao mesmo tempo, como a gramática e a dialética, e talvez também mesmo a retórica e a poética e a língua grega, etc., no mesmo ano. Ver o capítulo precedente, Fundamento 4. Fundamento 6. Fundamento 6.
nada de modo precipitado. 31. A natureza não se precipita, mas procede lentamente. Efetivamente, uma ave não lança os ovos no fogo para que os seus filhos nasçam mais depressa, mas aquece-os docemente com o seu calor natural. Nem depois, para que cresçam mais depressa, os empanturra com alimentos, sufocá-los-ia com efeito mais facilmente, mas dá-lhes, pouco a pouco e cautelosamente, apenas aquilo que é capaz de digerir a sua faculdade nutritiva, ainda tenrinha. Imitação. 32. Também o arquiteto não constrói à pressa as paredes em cima dos fundamentos e o teto em cima das paredes, porque os fundamentos, ainda não bem enxutos e consolidados, cedem sob o peso e, consequentemente, arruinam o edifício. Por isso, não pode terminar-se uma construção grandiosa em um ano, mas tem de demorar-se o tempo necessário. 33. Também o jardineiro não pretende que a planta cresça logo no primeiro mês ou que dê fruto logo no primeiro ano. Por isso, não anda à volta dela todos os dias, nem a rega todos os dias, nem, para aquecer, a aproxima do fogo ou espalha constantemente junto dela cal viva, mas contenta-se com o modo como a rega o céu e a aquece o sol. Aberração. 34. Foi, portanto, uma autêntica carnificina para os jovens. 1. Retê-los todos os dias, durante 6, 7 e até 8 horas, em lições públicas e exercícios, e ainda durante algum tempo, em lições particulares. 2. Obrigá-los a ouvir exposições didáticas, a compor exercícios e a atulhar a memória com uma multidão de coisas até a náusea, ou mesmo até o delírio, como muitas vezes nós próprios vimos. Na verdade, se alguém pretende encher um pequeno frasco de gargalo estreito, a inteligência das crianças pode ser-lhe comparada à força, em vez de o encher gota a gota, que adianta? Sem dúvida que a maior parte da água salta fora, e no frasco entra menos do que entraria se ela fosse introduzida pouco a pouco. Age, portanto, idiotamente aquele que pretende ensinar aos alunos não quanto eles podem entender, mas quanto ele próprio deseja, pois as forças querem ser ajudadas e não oprimidas, e o formador da juventude, da mesma maneira que o médico é apenas o ministro da natureza e não o seu senhor. Correção. 35. Tornará, portanto, os estudos mais fáceis e mais atraentes aos estudantes aquele que 1. Os envia às lições públicas durante o menor número possível de horas, ou seja, durante 4 horas, reservando outro tanto de tempo para o estudo privado. 2. Lhe sobrecarrega o menos possível a memória, ou seja, apenas obriga a aprender de cor as coisas fundamentais, deixando correr livremente as outras coisas. 3. E, todavia, lhes ensina todas as coisas de modo proporcionado à sua capacidade, a qual, com o progredir da idade e dos estudos, crescerá por si mesma. Fundamento 7. Fundamento 7. Nada contra a vontade. 36. A natureza não empurra nada, mas apenas dá o seu impulso aos seres que atingiram o seu pleno desenvolvimento e aspiram a fazer a sua irrupção. A natureza, com efeito, não constrange a vizinha a abandonar o ovo, a não ser quando tem já os membros bem conformados e robustecidos, nem a obriga a voar, a não ser quando está já coberta de penas, nem a expulsa do ninho, a não ser quando vê que já sabe voar, etc. Também a árvore não lança os seus rebentos, senão quando a seiva, subindo pelas raízes, os impele para fora. Nem faz desabrochar os botões, a não ser depois que as folhas, formadas juntamente com as flores, a partir da seiva interna, aspiram a abrir-se. Nem deixa cair a flor, a não ser quando o fruto está já coberto com a pele.
nem deixa cair o fruto, a não ser depois de o haver feito amadurecer. A aberração 37. Faz-se, portanto, violência às inteligências 1. Todas as vezes que se constrangem a fazer coisas superiores à sua idade e à sua capacidade. 2. Todas as vezes que se obrigam a aprender de cor ou a fazer coisas que primeiro não foram explicadas, esclarecidas e ensinadas muito bem. Correção 38. Daqui para o futuro, portanto, 1. A nada se obrigue a juventude, a não ser a aquilo que a idade e a inteligência não só admitem, mas até desejam. 2. Nada se obrigue a aprender de cor, a não ser aquilo que a inteligência compreendeu perfeitamente. E não se obrigue uma criança a recitar de cor uma lição, sem se ter a certeza de que ela a compreendeu. 3. Nada se mande fazer, a não ser depois de haver mostrado a sua forma e indicado a regra que deve seguir-se para a executar. Fundamento 8. Fundamento 8. Tudo de modo evidente diante dos sentidos. 39. A natureza ajuda-se a si mesma de todas as maneiras que pode. Por exemplo, ao ovo não falta o seu calor vital, mas apesar disso, o Pai da natureza, Deus, providencie que ele seja ajudado tanto pelo calor do sol, como pelas penas da ave que o choca. Mesmo depois de a avezinha sair do ovo, e até que disso tenha necessidade, a mãe conserva-a aquecida, forma e fortalece-a de vários modos para as funções da vida. E, a este propósito, podemos ver de que modo as cegonhas vão em ajuda das suas cegoinhas, deixando que elas lhes subam para cima e transportando-as de regresso ao ninho, ainda que tenham de agitar as asas. Também as amas ajudam de várias maneiras a fraqueza dos bebês. Ensinam-lhes primeiro a levantar a cabeça, depois a estar sentados, depois a estar de pé e a seguir, a mover os pés e a dar passos, e depois a manter-se firmes nos pés e a andar devagarinho, e finalmente a caminhar expeditamente, de onde se segue depois a agilidade na corrida. Quando depois os ensinam a falar, não só pronunciam as palavras, mas, com as mãos, mostram-lhes o que significam essas palavras, etc. Aberração 40. É por isso cruel o professor que, tendo marcado aos alunos um trabalho, os não esclarece bem no que ele consiste, nem mostra como ele deve ser feito, e muito menos os ajuda enquanto tentam fazê-lo, mas os obriga a estar ali, a suar e a sofrer sozinhos. E se fazem qualquer coisa menos bem, torna-se furioso. Mas que é isto, senão a verdadeira tortura da juventude? Seria o mesmo que se uma ama obrigasse um bebê, que ainda vacila, a manter-se de pé, a caminhar expeditamente, e se não o fizesse, o obrigasse a andar à força de bastonadas. A natureza ensina-nos outra coisa, a saber que se deve tolerar a fraqueza enquanto não vem a força. Correção 41. Daqui para o futuro, portanto, 1. Por causa da instrução, não se inflinja nenhum açoite. Efetivamente, se não se aprende, de quem é a culpa, senão do professor, que não sabe ou não se preocupa em tornar o aluno dócil? 2. Tudo aquilo que deve ser aprendido pelos alunos deve ser-lhes apresentado e explicado tão claramente que o tenham presente como os 5 dedos das próprias mãos. 3. A fim de que todas essas coisas se imprimam mais facilmente, utilize-se o mais que se puder os sentidos. 42. Por exemplo, associe sempre o ouvido à vista, a língua à mão, ou seja, não apenas se narre aquilo que se quer fazer aprender, para que chegue aos ouvidos, mas represente-se também graficamente, para que se imprima na imaginação por intermédio dos olhos. Os estudantes, por sua vez, devem aprender ao mesmo tempo
a expor as ideias com a língua e a exprimi-las por meio de gestos, de modo que, se não dê por terminado o estudo de nenhuma matéria, se não depois de ela estar suficientemente impressa nos ouvidos, nos olhos, na inteligência e na memória. Com este objetivo, será bom que todas as coisas que costumam ser estudadas em determinada classe sejam representadas graficamente nas paredes da sala de aula, quer se trate de teoremas e de regras, quer se trate de imagens e de baixos relevos da disciplina que se está a estudar. Com efeito, se isto se fizer, é enorme a ajuda que pode dar para produzir as mencionadas impressões. Tem relação com isto o fato de habituar os alunos a transcrever nos seus cadernos diários tudo o que ouvem e também o que leem nos livros, porque assim não só se ajuda a imaginação, mas também mais facilmente se exercita a memória. Fundamento 9. Fundamento 9. Tudo conforme a sua utilidade. 43. A natureza não produz senão aquilo que se revela imediatamente útil. Por exemplo, quando forma uma avezinha, vê-se imediatamente que lhe dá as asas para voar, as patas para correr, etc. Também tudo o que nasce numa árvore tem utilidade, mesmo a casca e a pelugem dos frutos, etc. Portanto, imitação. 44. Aumentar-se-á ao estudante a facilidade da aprendizagem se lhe mostrar a utilidade que, na vida cotidiana, terá tudo o que se lhe ensina. E isso deve verificar-se em todas as matérias, na gramática, na dialética, na aritmética, na geometria, na física, etc. Sem este cuidado prévio, acontecerá que tudo o que lhe contarem lhe parecerá um monstro de um mundo desconhecido. E a criança, ainda não muito interessada em saber que essas coisas existem na natureza e como existem, poderá acreditar nelas, mas a sua crença não constituirá ciência. Mas, se lhe mostrar qual é o objetivo de cada coisa, é como meter-lhe na mão, para que saiba que sabe e se habitue a utilizá-la. Portanto, 45, não se ensine senão aquilo que se apresenta como imediatamente útil. Fundamento 10. Fundamento 10. Todas as coisas uniformemente. 46. A natureza faz todas as coisas uniformemente. Por exemplo, do mesmo modo que se processa a geração de uma ave, assim se processa a geração de todas as aves e até a de todos os animais, mudadas apenas algumas circunstâncias. Assim se verifica também nas plantas, do mesmo modo que uma erva nasce da sua semente e cresce, do mesmo modo que uma árvore se planta, germina e floresce. Assim acontece com todas, por toda a parte e sempre. E assim como é numa árvore uma folha, assim são todas as outras. E assim como são este ano, assim serão no ano seguinte e sempre. Aberração. 47. Confunde, portanto, a juventude e torna os estudos excessivamente intrincados a variedade do método, ou seja, o fato de não só diversos autores ensinarem as artes de modo diverso, mas até de um e o mesmo ensinar de modo diverso. Por exemplo, um método para a gramática, outro para a dialética, etc., quando poderiam ensinar-se uniformemente e em conformidade com a relação e o nexo comum que as coisas e as palavras têm entre si. Correção. 48. Por esta razão, procurar-se-á daqui para o futuro que 1. Se ensinem com um só e mesmo método todas as ciências, com um só e o mesmo método todas as artes, com um só e mesmo método todas as línguas. 2. Na mesma escola, seja a mesma a ordem e os processos de todos os exercícios. 3. As edições dos livros da mesma disciplina sejam, tanto quanto possível, as mesmas. Assim, tudo progredirá facilmente sem embaraços.